Falar sobre os problemas com a pele. Eles começam a aparecer no início da juventude e podem acometer algumas pessoas também na fase adulta. E para quem se sente incomodado, os especialistas alertam que existe como se prevenir ou mesmo se tratar de casos de acne. Nesse contexto, existe uma diferença entre rosácea e acne. Você já ouviu falar? Essa rosácea aí não é aquela rosa não, gente. É uma doença e nós vamos estar conversando sobre ela aqui. E quem vai responder isso pra gente é a doutora Karina, dermatologista, que está aqui, Karina Queiroz. Bom dia, querida. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Então, rosácea, né? É um nome tão... um nome tão atraente, mas o significado dessa rosácea aí não é muito bom, né, doutora Karina? Então, primeiro, obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Acho muito importante, Carol, vocês terem abordado essa doença, porque hoje em dia a dermatologia está tão em voga, só a parte estética, né? A parte de estar bonita e tudo, e deixamos de falar de temas importantes, doenças que vão afetar a autoestima desse paciente, porque a rosácea tem graduações. Ela tem esse nome, rosácea, porque ela dá esse aspecto vermelhinho, rosadinho na pele. Então, muitas pessoas têm as pessoas mais clarinhas, branquinhas, e encaram aquilo como um aspecto saudável, bonitinho do rosto. A mulher, aquela que não precisa passar um blush, porque ela vê aquele rosadinho e acha até bonito. Na fase inicial, até não incomoda muito o paciente. Mas, se você não tratar, ela vai tendo graduações. Então, esse rosadinho, ele começa por quê? Porque promove, a rosácea tem etiologia vascular. É uma alteração dos vasos, promovendo uma vasodilatação na pele e dando esse aspecto rosadinho. E se ele não for tratado, ele vai evoluindo e tendo alterações definitivas na pele, de difícil controle. Por isso que é importante você identificar e começar a tratar precocemente essa rosácea. Entendeu? No começo ela pode ser confundida ali com a acne, doutora? Ou não? Já dá pra gente diferenciar que não é? Com certeza. Então, o grau 1, eu até trouxe uma foto. Tem, gente, umas fotos aqui, eu vou estar... Fica com você mesmo, Sergione? Tá conseguindo ver direitinho? Então, olha esse aqui. Grau 1 mostra essa bochecha rosadinha, mais próximo, através do exame dermatológico. Parece até que a gente tomou sol e ficou meio queimado. Isso. Quando você olhar de perto, apresenta também umas telangiectasias, que são vasinhos, microvasinhos, que já ficam perceptíveis na pele. Nesse grau 1, a pessoa fica vermelhinha, né, que é o eritema, e ela reverte. Então, em que situações que esse vermelhinho aparece? Em situações de atividade física, quando ela fica um pouco nervosa, bebidas alcoólicas, alimentos que aumentam o metabolismo, como pimenta, amendoim, bebidas quentes, não precisa ser só bebida alcoólica, tipo um chá, quentão. Atividade física pode gerar isso também? Sim, então aquela pessoa que fica muito vermelhinha é mais comum nas pessoas de fototipo 1, aquela pessoa branquinha que não se bronzeia, né? Então, esse grau 1, a pessoa assim, ela fica vermelhinho e a coisa volta, a pele volta ao normal. E as pessoas não dão muita importância para essa fase, porque ela acha que tá normal, que isso é dela, o tio dela tem, o primo tem, a mãe tem, e ela encara aquilo ali como uma coisa normal. Mas eu até te pergunto, como médica, é realmente difícil detectar no início? Porque, por exemplo, você deu um exemplo aí, de quando você tá correndo, por exemplo, quando eu corro, meu rosto vira uma bola de sangue, fica vermelhinho, e depois ele volta ao normal. Sim, então, por exemplo, na atividade física, a grande maioria das pessoas vão ter essa vasodilatação. Então, ocorre isso nos vasos sanguíneos para você colocar o corpo em movimento. Então, vai ficar vermelhinho, mas você tem que observar que mesmo em situação de repouso, então, você vai sair com os amigos, tomar um vinho, e aí vem aquele flush, né? Que é aquele vermelhidão, a pessoa sente que tá quente o rosto, ou então passa por uma situação como eu aqui, um pouco nervosa, ansiosa. Não tá nem parecendo, você não tá nada vermelha, está ótima. Fica vermelhinha, fica um pouco ansiosa e isso reverte. Então você tem que observar outras situações além da atividade física, como uma comida mais apimentada, aí fica vermelha e reverte. Então nessa fase inicial vai ter esse conforto, por isso que geralmente não é procurado nessa primeira fase. Porque, como eu te disse, a pessoa fica achando que é bonitinho, que dá um ar de saudável e deixa passar.
geralmente nessa segunda fase, que é o grau 2, que é a acne rosácea. Ela tem, a gente já observa nessa fase, já está mostrando? Então a gente já observa nessa fase algumas pápulas, algumas pústulas, né, na pele. Parece acne. Parece acne. E tem esse nome. Tem esse o nome também? O grau 2 é acne rosácea. Então, é onde que normalmente a pessoa já procura o dermatologista, por quê? Nessa fase, além do eritema, desse vermelhidão que agora não some mais. Não some mais. Você começa, além dos vasinhos, desse calor que dá no rosto, começa a ter essas pústulas parecidas com acne. E, às vezes, por conta própria, né, gente? A gente sabe que as pessoas começam, às vezes, o tratamento por indicação de alguém. Ah, passa isso que melhora. Começa a tratar. Que espreme. Isso pode manchar muito a pele. Mancha. E aí não responde. O tratamento da rosácea é diferente do tratamento de acne. Então, ele também tem, a rosácea, além desse componente vascular que dá uma vasodilatação, ele tem um componente bacteriano aí instalado. Então, o tratamento da rosácea, a gente vai tratar por longo período com antibiótico. Então, a gente vai usar 3 meses, 6 meses de antibiótico, fazendo o ciclo, tanto com antibiótico por via oral, quanto antibiótico tópico. E funciona? E reduz mesmo, doutora? Melhora. Então, é outra característica da rosácea. Ela não tem cura. É uma doença crônica que a gente vai passar a vida inteira tratando dela. Então, nesse caso, diferentemente da acne, que tem um componente hormonal, da fase da adolescência, né? Que, lógico, existem outros componentes, como alteração em ovário, em mulheres, por exemplo, que pode perdurar a acne por mais tempo até na fase adulta. A rosácea não tem esse componente hormonal. Ele vai ter uma alteração mais no dia a dia desse paciente. Por exemplo, eu tinha uma paciente com uma rosácea não tão grave, grau 2 para 3, e não melhorava, não respondia ao tratamento tradicional com antibiótico, com tópico, com produtos calmantes, né, que você usa calamina, os chás calmantes na pele, e ela não respondia. Por quê? Ela fazia uma caminhada de manhã, tomando muito frio no rosto. Então, essa alteração de temperatura também faz piorar a rosácea. Então, você está num ambiente muito quente ou num ambiente muito frio, a da vida social, da bebida alcoólica, que ela não estava estando muito atenta a essa ingestão alcoólica, chegava no final de semana, ela tomava uma bebidinha. Então, não só no tratamento tradicional, eu tive que estar mais perto dessa paciente, orientando. Ela teve que mudar todo um hábito da vida dela. O que ela fez? Ela comprou uma esteira para fazer caminhada em casa e parou de fazer essa caminhada na rua. Foi quando começou a melhorar. Existe uma faixa etária para poder a pessoa ter a rosácea? Sim, começa no adulto jovem, 20, 25 anos, 35. Então, nessa faixa aí dos 25 aos 35 anos é onde normalmente começa a rosácea. Às vezes, você vê uma criança rosadinha, não necessariamente isso é da rosácea. Né? A gente observa, às vezes orienta a mãe, fala, doutora, e essa bochechinha? Falo, vamos esperar um pouco mais se isso vai ter uma evolução ou se é da pele dele. A senhora, você comentou, senhora, você está muito jovem para ser senhora, né? Apesar de doutora. Você comentou que é genético, pode ser, ou pode ser, então, adquirida também? Não. Isso me preocupou. Não é genético. Então, a doença, como a doutora falou, da hemofilia, que tem esse componente genético, uma doença genética é uma doença transmitida. De pai para filho. De pai para filho, mesmo quando, às vezes, o filho não tem aquele gene dominante, às vezes ele pode ter traços que pode ser passado para o neto. Então, a rosácea, ela tem um componente familiar. Então, o componente familiar, sim, pais com rosácea, né, os filhos desses pais vão ter mais tendência, mas não necessariamente eles vão ter. Né? Então, existem doenças que têm esse componente familiar, tem uma tendência maior de ter. Mas isso vem por gene? Isso vai transmitindo? Porque eu estou querendo até diferenciar do que é o genético por essa Porque a gente familiar. Tem o fenótipo e o genótipo. Entendi. Então, na rosácea, o fenótipo, que é aquela influência do meio, entendi. Entendeu? Vai ter uma influência maior. Então,
não foi separado, igual no caso da hemofilia, o gene específico. Deve até ter, pode ter, mas esse estudo não foi separado ainda, né? Então, ele tem muito mais esse fator comportamental de você ter... Então, vamos reforçar aqui, porque muitas vezes a pessoa às vezes está em casa assistindo e gostaria de saber como evitar, como tratar. Então, é um tratamento que tem que ter um acompanhamento com o dermatologista. Então, pelo menos 2 vezes no ano, a gente tem que estar lá para a gente estar trocando essa medicação. Que não é o hábito das pessoas normalmente, né, doutora? Não é. Então, e por quê? Porque o uso do antibiótico é benéfico por um lado, né, cronicamente para a rosácea, mas o uso do antibiótico interfere no trato gastrointestinal, numa resistência bacteriana, e hoje em dia você só consegue comprar o antibiótico com a receita médica, então força o paciente estar no consultório. Por um lado é bom, que a gente consegue barrar essa evolução. Então, apesar de eu falar que tem uma evolução, se bem tratada, a gente consegue barrar essa fase, que é onde que eu queria mostrar a fase 3. E ela pode, ela pode retroceder ou ela vai estabilizar naquele ponto que está sendo tratado, doutora? Então, por exemplo, esse grau 3, ele já acomete toda a face e ela vem com pequenos nódulos também, né, dolorosos, principalmente na fronte, a gente consegue ver esses nódulos. E isso, Carol, traz um constrangimento para o paciente muito grande. Porque o nosso rosto é nosso cartão de visita, onde que a gente quer estar bem. E quando o paciente, eu até tem um paciente que está nessa fase, eu pensei em trazê-lo, mas não é uma coisa que a pessoa tem vaidade de trazer. Isso, de mostrar. Não é confortável, né? Exatamente. Então, eu preferi trazer uma foto que ilustra bem o caso. A gente consegue, então, tratando esse paciente, diminuir um pouco esse eritema, diminuir um pouco essas pústulas, tá? Mas a gente observa o quê? Se o paciente para com o tratamento, ele volta a apresentar as lesões. E aqui, eu vi essa aqui é uma foto de um homem, mas isso acomete mais homens ou mulheres? Acomete mais mulheres. Por quê, doutora? Olha, não tem uma explicação, assim, talvez pela atividade física. Alguns estudos falam da presença do estrógeno nisso, na coisa hormonal, mas não está comprovado. Isso, não tem essa comprovação científica, estudos sobre isso. Então, a coisa da alimentação também, durante um período, a gente questionava se as castanhas, se as amêndoas, se o próprio leite poderia aumentar nisso. Então, está tendo estudos sobre quais os tipos de alimentos. Então, a gente já observa que alimentos que aumentam o metabolismo, como o chocolate, castanha, que a mulher acaba comendo mais. Usufrui mais disso. Ainda mais no período. Será que o período... tem a coisa estresse, né? A mulher e a TPM, né? A famosa TPM. A mulher é mais ansiosa. Então, a coisa do estresse também influencia na rosácea. A gente observa isso, que numa fase que o paciente está mais tranquilo, mesmo fazendo o mesmo tipo de tratamento, a gente consegue controlar mais. Quando ele está mais estressado, mesmo fazendo o tratamento direitinho, as lesões tendem a sair. E essa aqui é o último... É o último grau. Foto, e o último grau, né, doutora? Isso. É o grau 4, que chama rinofima. É onde começa a ter alteração na pele do nariz, onde que os poros do nariz ficam abertos, ficam mais rugosos. Ocorre um espessamento dessa mucosa nasal. E isso, Carol, a gente não consegue tratar mais no consultório. Isso aí, instalado só com cirurgia plástica. Nossa. E só pra gente fechar, a imunidade da pessoa pode estar diretamente relacionada com a presença da rosácea? Tipo, sua imunidade caiu, você está muito agitado e ela pode aflorar mais? Com certeza. Então, a imunidade está relacionada com o nosso fator emocional. Então, quando a gente está mais ansioso, mais estressado, preocupado, a nossa imunidade abaixa. E com a imunidade um pouco mais baixa, você propicia essa proliferação da bactéria. Né? Então, os tratamentos consistem em você dar um suporte. Então, hoje eu tenho essa consciência no consultório de tratar o paciente como um todo. Ele não restringe a pele, é um paciente que tem vida social, é um paciente que tem seus problemas em casa. E eu acho importante, como médica, abordar toda essa presença do paciente. Claro. Ele não é só pele, ele tem vida, ele tem sentimentos, né? Então, lá na clínica, no consultório, a gente é multidisciplinar também, tem outras pessoas
nutricionistas, esteticistas me ajudando nisso também, trazendo um conforto como um todo no paciente. Muitas vezes eu tenho até que entrar com um calmantezinho. Certo. E tem algum, essa é a última vez. Tá. Tem algum alimento que pode ajudar na questão da rosácea, é benéfico ou não? Porque você já falou os que não podem, os que são ruins. Mas existe algum, por exemplo, alimentar de frutas, essas coisas, isso pode? Porque você falou que a alimentação, ela interfere. Olha, Carol, específica assim para rosácea não, mas uma alimentação como um todo, a ingesta de líquidos, as frutas, os legumes, uma alimentação mais saudável, com menos condimentos, né? Que hoje em dia tudo tem muito sal, menos tempero, menos tempero, uma alimentação mais natural. Então até coisas caseiras como chá de camomila, você pode ter um frescor. Hoje tem produtos comprados prontos, mas você pode, quem tiver rosácea, está se identificando com alguma dessas lesões, começar de forma caseira fazendo compressas de chá de camomila, que você já tem um bom resultado. Doutora Camila, muito obrigada, querida. Obrigada a você. Foi enriquecedor. Obrigada, que bom. Carol. O programa está com as portas abertas. Volta para falar sobre outros assuntos que são tão importantes, porque como você mesmo falou, né, os médicos, os dermatologistas não é só para estética, né? Isso. Temos que cuidar do nosso corpo, da nossa pele, né? Será um prazer, Carol.